Olá, eu sou Iago Lucas Silvestre de Moraes, eu sou um dos primeiros e únicos pesquisadores brasileiros sobre a mentalidade do homem, sobre a psicologia masculina e a masculinidade. Esse é o Psicondrologia, um canal no qual divulgo informações sobre o que a ciência tem descoberto a respeito da masculinidade, sobre a forma como a mente masculina funciona. E eu peço por gentileza que, se vocês gostarem desse vídeo, vocês curtam, e é a única forma que eu tenho de saber se vocês estão gostando ou não. Deixe nos comentários o que eu estou fazendo certo, o que eu posso melhorar. Compartilhem com os amigos e acessem minha página do Patreon, tornem-se meus patronos para que eu possa estar melhorando o canal. Hoje vamos para a parte 3 de segredos de como ganhar mais, porque homens ganham mais do que mulheres. Então hoje nós teremos mais 5 dicas, totalizando 15 dicas de por que homens ganham mais do que mulheres. E, como sempre eu venho falando, essas dicas, apesar de serem intuitivamente para os homens, na verdade, dificilmente você vai obedecer todas elas, então, independente de você ser homem ou mulher, você pode acabar usando para aumentar sua renda. A primeira dica de hoje é: trabalhe mais horas. Em geral, homens trabalham mais horas do que mulheres. Segundo o estudo de Warren Farrell, a diferença de horas trabalhadas entre homens e mulheres é responsável por 70% da diferença entre o salário masculino e o feminino. Então, obviamente, quanto mais você trabalha, mais você tem que receber. Isso é um pouco mais óbvio para aquelas profissões que trabalham por hora, né, cobram por hora, como por exemplo a psicologia, que geralmente cobra por sessão de 1 hora. Mas várias outras profissões também, na verdade, o salário delas é dito calculado por dia, mas existe uma porcentagem por hora. Até porque, se você ficar mais tempo do que você deveria, se você fizer hora extra, você tem que receber por essa hora extra. Quando eu trabalhei em telemarketing, eu sempre procurei trabalhar nas áreas em que tinha menos pessoas. Geralmente era 1 ou 2 pessoas por turno, e eu ficava no último turno. E acabava ficando como eu tinha que fechar o setor, né, eu só podia ir embora a hora que tivesse tudo certo, era comum acabar trabalhando uns 5 minutos a mais do que devia, acabar passando meu tempo. E isso, 5 minutos por dia não é nada, mas no final do mês acabava fazendo uma grande diferença. Eu chegava, como eu não podia pegar folga, porque só tinha uma das pessoas trabalhando naquele turno, uma única falta já era 50% menos mão de obra. Não dava para ficar faltando, não dava para ficar pedindo folga. Então, era sábado, domingo, feriado, eu tava lá trabalhando e isso acabava acumulando. No final do mês eu sempre acabava ganhando entre 100 e 300 reais a mais do que eu deveria receber. E isso para quem ganhava 700 reais na época acaba fazendo uma grande diferença. Segunda dica de hoje é: tenha mais anos de experiências. Os estudos indicam que homens eles ganham em média entre 3 e 4% a mais do que as mulheres, porque eles têm mais anos de experiências, eles são menos propensos a mudar de área, mudar de carreira, menos propensos a interromper a carreira deles por problemas familiares ou coisas do tipo. O que já nos leva à terceira dica: não interrompa a sua experiência profissional. É muito comum, as mulheres são 9 vezes mais propensas do que os homens a interromperem a vida profissional delas para cuidar da família. Então aquela coisa, a mulher engravida, ela tira 6 meses, ou 4 meses ou 6, dependendo da empresa, de 6 a 4 meses de licença maternidade, e quando ela deveria voltar, ela não volta. Ela ficou 4 ou 6 meses sendo paga, sendo que ela não tinha intenção de voltar a trabalhar. Ela abandona a empresa, ela abandona a vida profissional dela para se dedicar à família, ao bebê principalmente, e isso para a empresa acaba sendo muito ruim. Então, esse tempo em que ela fica parada acaba não contando. Eu cheguei a atender uma mulher na clínica, em que quando ela engravidou da primeira filha, ela e o marido em conjunto, segundo ela falou, decidiram que seria melhor ela parar de trabalhar para poder cuidar da filha, enquanto o homem ficaria responsável pelo sustento, seria o único provedor financeiro.
E a mulher ela foi me procurar 15 anos depois dessa primeira gestação. As filhas já estavam crescidas, já não precisa mais tanto dela, ela queria voltar a trabalhar. O problema era, a formação dela era no magistério, ela fez magistério, então ela era professora. Só que o magistério já não existe mais, ele já não é mais reconhecido formalmente. Então quem tem magistério, mas não tem a graduação em pedagogia, não pode exercer mais a profissão de professor. Como eu tenho uma mãe professora, ela me explicou mais ou menos. Quem antes tinha o magistério, mas não tinha pedagogia e já estava empregado, quando mudou o sistema, acabou continuando empregado, porque afinal eles não iam demitir um monte de professor e acabar ficando carência, né? Falta de profissional. Então eles deixaram as pessoas que estavam na área continuar trabalhando, e quem acabou interrompendo se deu mal, porque agora a formação que eles tinham não serve para absolutamente nada. Se você quiser voltar a exercer a profissão de professor, você precisa novamente fazer o ensino superior e acabar se formando em pedagogia. Tem outras áreas que, como eu falei no primeiro vídeo, elas acabam exigindo que você se atualize constantemente. São áreas que elas mudam muito rápido. Então, se você acabar interrompendo sua experiência profissional, você vai acabar se dando mal. Você fica para trás, você se torna obsoleto, vamos dizer assim. E segundo o Warren Farrell no livro Father and Child Reunion, até mesmo em países como a Suécia, em que homens e mulheres têm licenças parentais de mesmo tempo, ambos podem pegar 6 meses de licença parental, os homens eles pegam em média apenas 47 dias de licença paternidade, justamente porque eles sabem que se eles ficarem 6 meses fora, eles vão se dar mal profissionalmente, eles correm o risco de não conseguir ser promovidos, eles acabam tendo uma queda na renda, principalmente se eles forem autônomos ou alguma coisa que dependa da produtividade, como por exemplo a psicologia, coach, algo que trabalhe mais uma coisa pessoal ou é mais imediata. Por fim, dessa categoria, também é importante lembrarmos que quando você completa um ano de empresa, ou melhor, durante a troca de anos, é comum que as empresas paguem o dissídio, um aumento salarial. E se você interrompe, se você muda de empresa, você acaba perdendo esse dissídio. Muitas vezes a pessoa está há tantos anos na empresa que ela acaba não mudando de área, não mudando de profissão, não mudando de empresa, apesar de não gostar, justamente para não perder o dissídio. E ela já está há tantos anos na empresa e o salário dela está muito acima do piso salarial. A quarta dica é trabalhe nos fins de semana e feriados. Como eu falei, quanto mais você trabalha, mais você ganha. E principalmente nos fins de semana e feriados, porque tem menos pessoas trabalhando, então teoricamente tem menos oferta, mas isso não significa necessariamente que a procura diminua. Então você acaba tendo um diferencial porque você está disponível num horário em que outras pessoas não estão disponíveis. No caso do feriado, as empresas são obrigadas a pagar hora extra. Eu trabalhei numa empresa em que ela não pagava hora extra, ela pagava banco de horas. Então, se você trabalhasse a mais do que você deveria, como os feriados ou até mesmo durante um dia de semana, como eu falei, eu ficava 5 minutos a mais por dia do que deveria, porque eu precisava fechar a gente chamava de INE, o setor que eu trabalhava no telemarketing. Eu não ganhava hora extra, eu ganhava banco de horas, então se eu precisasse faltar, era descontado esse banco de horas, eu não teria desconto no meu salário no final do mês. Porém, como eu trabalhava numa ilha, num setor que tinha pouca gente, eu não podia ficar faltando, porque era um desfalque muito grande na produtividade dessa área. E eles também não podiam me forçar a ficar de folga como eles faziam com as outras áreas que tinham 400 pessoas no mesmo turno. Então, se você não gastasse esse banco de horas até 3 meses, eles te pagavam como hora extra. E feriado, você também não tinha hora extra, você ganhava banco de horas, só que dobrado. Então, você trabalhava 6 horas, ganhava 12 horas de banco. Ou seja, você podia trabalhar
porque você trabalhou em um feriado, você tinha direito a 2 dias de folga. E se em 3 meses você não tirasse 2 dias de folga, eles te pagavam 2 dias a mais de trabalho. Então isso acabava sendo muito lucrativo para mim. Como eu falei, no final do mês eu acabava ganhando entre 100 e 300 reais por mês. Para quem ganhava 700 reais por mês, isso é uma diferença muito grande. Podia chegar até 300 reais, é quase 50%, 700. E, mais importante de tudo, não falte. Se você faltar, isso é descontado do seu salário e obviamente acaba contribuindo para que você ganhe menos, e essa também é uma das diferenças entre homens e mulheres. Mulheres acabam faltando mais por problemas familiares, por problemas de saúde, por qualquer motivo que seja. Na área de saúde, o motivo mais usado por homens para não procurarem o serviço de saúde, para serem tão resistentes, tão machistas, né? Não vou ao médico, não cuido da saúde, não é porque eles são metidos a machões, eles se acham invencíveis. A desculpa mais dada por homens é: eu não preciso. E aí a gente precisa entender o que significa para um homem o que é precisar ir ao médico. E o segundo motivo é questão de trabalho. Eles não querem faltar no trabalho. As mulheres, elas já não veem tanto problema. Se ela precisar faltar no trabalho para ir ao médico, ela vai faltar sem problema nenhum. Enquanto os homens, eles já são mais resistentes. Eles priorizam o trabalho. E isso acaba contribuindo para homens ganharem mais do que mulheres. Hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Novamente eu peço que, se vocês gostaram, vocês curtam, compartilhem, deixem nos comentários o que acharam. E não se esqueçam de acessar minha página do Facebook, para me acompanhar no Facebook. Inscrevam-se no canal, assim vocês recebem atualizações sempre que eu mando um vídeo novo. E inscrevam-se no Patreon, tornem-se meus patronos para que eu possa continuar com esse trabalho.